Olá, faça um excelente dia para você. Olha aí que vem chegando. Meus pais, meu relacionamento. Seus pais e seu relacionamento. Olha só, uma parte muito importante desse processo de autoconhecimento é entender um pouquinho das nossas origens, é falar de onde nós viemos. Agora, o que poucas pessoas conhecem é o impacto das nossas dinâmicas familiares com aquilo que eu vivencio, com aquilo que eu desejo construir no meu relacionamento, não é mesmo? Olha só, hoje nós vamos ver aqui, e eu quero utilizar essa live aqui como um ponto introdutório, eu vou dizer assim, desse assunto. Por quê? É muito importante a gente falar sobre essas dinâmicas, até mesmo para a gente contextualizar aquilo que a gente vem colhendo no âmbito familiar. As pessoas hoje dizem assim: família é uma instituição falida. Família, as pessoas têm uma dificuldade muito grande, mas pouco conhecimento é investido aí. Bom dia, Solange. Pouco conhecimento é tido sobre isso. Eu falo, já trabalhei com adolescentes, esse conhecimento transformou muito a minha dinâmica familiar, por exemplo. Por quê? Vamos lá. Tudo que a gente aprende e vivencia e experimenta, principalmente durante a primeira infância, ela vai ditar aquilo que a gente acredita. Ou seja, o nosso sistema de crenças, tá ok? E a gente sabe que a nossa vida é conduzida com esse sistema de crenças, ok? Então vamos pensar aqui, para ser bem prático, tá? Vamos pensar, primeiramente, bom dia, primeiramente em um menino. E vamos pensar na relação familiar dele, como é que foi essa estrutura. Vamos pensar aqui, um menino que não viu o pai, por exemplo, provendo a sua casa financeiramente, tá? Esse menino, e aqui eu preciso dizer sobre 3 aspectos, tá, gente? Da natureza masculina, que é essencial. O primeiro, bom dia, Paula. O homem, ele precisa ser provedor. O homem traz consigo essa natureza, tá? Ele precisa ser o provedor. Ele precisa ser também o protetor. É aquela figura que transmite segurança para o seu lar, tá? E ele tem que ser também um homem forte, um homem viril. Agora, vamos lá. Vamos para o contexto familiar, no caso primeiro do menino. Vamos pensar aqui. Um menino, e guarda essa frase: um homem aprende a ser homem vendo outro homem ser homem. O grande problema das mulheres hoje em dia é achar que mulher vai ensinar homem a ser homem. Olha só. O que acontece? Vamos lá na relação familiar. Ótimo dia. O menino, ele de alguma forma não viu o seu pai sendo qualquer uma dessas 3 coisas para sua mãe. O que acontece? Esse menino, por instinto, tá? É da natureza dele. Ele vai tomar partido da mãe. Ele vai querer defender. Ou seja, quando isso ocorre? Quando o pai não supre financeiramente a casa. Quando o pai, por exemplo, deixa de ser o protetor da casa e infelizmente acontece muito de ser o que agride a esposa, que deveria ser alvo
da sua proteção e aquele homem, ele se volta contra aquela mulher. Isso acontece também, e acreditem, tá? As crianças têm essa percepção. Quando o homem não supre as necessidades emocionais e sexuais da sua esposa. Isso é muito perceptível mesmo no universo infantil, tá? Por quê? Até mesmo nisso, as pessoas acham um pouco estranho falar sobre isso, já que é algo tão íntimo, criança não vê, mas ela vê o quê? A dinâmica familiar acontecendo, ok? Se esse menino, no caso, viu o pai não cumprindo essas 3 coisas de alguma forma, o que vai acontecer? Ele vai meio que tomar partido da mãe. Então vamos pensar aqui numa situação hipotética. O pai, ele viu o pai batendo na mãe. O que vai acontecer? Ele vai se levantar por defesa da mãe. Ele vai virar o que a gente chama de filhinho da mamãe. Ele vai virar o defensor dessa mulher contra o seu próprio pai. Só que isso, gente, não significa que ele vai começar literalmente a dar porrada no seu pai. Nem sempre é sobre isso. O que acontece? Quando eu tenho uma memória de dor, eu tenho 2 tipos de padrão de comportamento. Um deles é o quê? Repetir. E esse gasta menos energia. Gasta menos energia. Então, qual é a tendência mais fácil? Repetir. Então, esse rapaz que viu, tá? O seu pai agredir a sua mãe, ele vai levar consigo essa tendência de, mesmo isso feriu ele não gostou de ver, mas o que é mais fácil para o cérebro? Repetir. Então, lá na sua vida adulta, existe uma tendência, tá? E por isso que eu quero depois fazer uma ressalva muito importante nessas dinâmicas familiares aqui, tá? Existe uma tendência dele desenvolver também esse padrão. Agora, existe outro padrão. Ele tomar o lado oposto, tá? Tomar birra do homem e da figura masculina. Então, ele vai ser um homem, esse menino se transforma em um homem que sempre acolhe e sujeita aquilo que é feminino. Queridos, tanto um quanto o outro vai trazer impacto na sua vida quanto que quando adulto, quando ele for escolher a sua esposa. Vamos pensar na menina? E aqui tem um aspecto muito importante. Vamos pensar na menina. A menina, ela não viu o seu pai, por exemplo, suprindo a casa, suprindo financeiramente a casa. Ela pode desenvolver o quê? A insegurança. Por quê? O pai não proveu, o pai não foi o refúgio deles, ela não teve a segurança necessária. Então ela viu a sua mãe fazendo o quê? Tendo que dar conta. E nisso aqui, gente, a maioria do contexto familiar brasileiro, na nossa cultura, já experimentou isso daqui, tá? As gerações, elas vão se conduzindo de acordo até mesmo com essa situação de um contexto político, de um contexto social, socioeconômico, tá? Então, essa relação familiar sofre essa influência. Então, vamos pensar aqui. Algo muito comum hoje em dia, né? Por quê? Nós temos um monte de mulheres guerreiras. A mulher que precisou ir para a lida, que precisou dar conta. A mulher, porque o homem não cumpriu alguma parte dessas 3, ela precisou tomar a frente de algo. E a menina viu isso dali. A menina presenciou essa dinâmica familiar. O que ela aprende? Que ela também
ela vai se tornar o quê? A mulher guerreira. É a mulher que faz tudo. Bom dia, Marli, Eliane, bem-vindas, tá? Ela vai ser aquela mulher que desenvolve talvez uma maior poder de execução. É a mulher que, deixa que eu resolvo. A mulher maravilha, talvez, né? A mulher que dá conta de todas as coisas. E dentro desse contexto, qual o padrão de homem que você acredita que vai ter atração por essa mulher? Aí é onde tá. A mulher, quando ela executa demais, quando ela faz demais, quando ela tem um poder muito de execução muito forte, ela tende a atrair dois padrões de homens, tá? Ou, lembra lá do contexto do menino? Ou aquele homem que a gente chama de homem banana, tá? Porque ele vai ter aquele filhinho da mamãe, que esse homem, ele vai ter talvez até o temperamento, tá? Pessoas com temperamento um pouco mais manso. Porque eles vão se encaixar bem. E eu diria que uma dor afaga a outra, tá? Bom dia, Regiane, também, bem-vinda. Uma dor afaga a outra. E eles vão viver até bem. Porque a mulher tá ali decidindo. E provavelmente ele cresceu nesse contexto onde a mãe direcionava. Precisou fazer isso. Onde as palavras de liderança vinham por parte da mãe. Então ele vai se dar muito bem com essa mulher. Que gosta de mandar, de conduzir, de fazer. Deixa comigo que eu faço. Só que tem um detalhe. Não adianta ir contra a natureza. Aquilo que nós somos em essência. Sabe por quê? Porque chega uma hora que a conta chega. Chega uma hora que aquilo que nós somos grita. E o que tem acontecido, tá? Vou falar desse caso aqui, dessa dinâmica familiar principal, onde as mulheres se tornaram a mulher guerreira, a mulher que vai, a mulher que é decidida, a mulher que faz tudo, a mulher que conduz, a mulher que até mesmo sexualmente é ela que vai, ela que toma decisão. Hoje em dia tem muito até meme, né, com humor dessas coisas, mas gente, o povo fala assim, vamos rir, eu tô rindo, mas é de desespero. Mas por quê? Porque isso afeta toda a dinâmica familiar. A mulher, estruturalmente, tanto fisicamente, tanto mentalmente, emocionalmente, ela não foi feita para ter que. Compreenda. Mulher pode trabalhar fora? Pode. A mulher pode ter uma vida profissional e ter uma vida e ser mãe? Pode. Agora, a mulher, ela pode ser dona de casa? Pode. A mulher, o problema não é o poder, é o ter que. É esse peso que a mulher não dá conta. E deixa eu te contar uma coisa. Ser mulher, diante da sociedade que a gente vive, traz consigo um peso enorme. Enorme. Por quê? Diz que a mulher, ela tem que ser a empresária de sucesso e também ter que ser o show de mãe e também tem que ser a ótima esposa e também tem que dar conta da casa e tem também que e deixa eu te falar, nós não temos suporte para isso. Não temos. Se essas três partes não nos for garantida. O problema, a mulher na dinâmica familiar, ela pode ganhar mais que o marido, gente? Óbvio que pode. Conheço vários contextos. Ela só não tem que. Porque o dia que ela tiver que, ela vai adoecer emocionalmente e
fisicamente. As pessoas não conseguem enxergar, gente, a relação emocional das doenças que nós trazemos no nosso corpo. Então, o que vem acontecendo muito, gente? Mulheres, uau! E aí a gente tem uma grande influência do feminismo também nisso daí. Não o feminismo bacana, que trouxe direitos às mulheres, mas que junto com isso trouxe também o quê? Uma grande pressão de ter que. E a mulher, ela sai dessa, digamos assim, essa energia masculina, ela não consegue, porque todos nós temos, tá, gente? Nós trazemos com a gente a energia feminina e a energia masculina. Porém, a mulher, ela se coloca muito nessa energia masculina. O do ter que prover a casa, o ter que dar conta de tudo. O ter que é o que traz a pressão sobre a mulher. E aí, ela indo menos para sua energia feminina, digamos assim, se conectando bem menos com a sua energia feminina, o que acaba acontecendo? Ela adoece. Ela adoece. E aí vem processos inflamatórios, e aí vem toda a degradação. E isso se arrasta por gerações. Por quê? A maneira que eu aprendo, criança aprende isso, gente. Criança não aprende somente por aquilo que eu falo com ela, minimamente aquilo que eu falo, e eu devo falar. Mas ela aprende se ela me vê fazendo. Então, observe o seguinte. Hoje, eu tenho uma filha. Qual tipo de mulher a minha filha será? Provavelmente vai depender das dores dela. Porque essa composição da nossa identidade, de quem nós somos, dessa autopercepção, ela vem muito da interpretação, tá? E esse aspecto aqui é muito importante. Não significa que eu, como menina, que eu vi o meu pai batendo na minha mãe, que eu vou tomar birra de homem. Não é sobre isso, porque essa interpretação mediante o trauma, ela é individual, tá? Mas existe uma tendência. Então, se eu vim de um contexto familiar desestruturado nessas figuras, naquilo que nos é feito, fomos feitos para, a nossa essência nos convida a esse lugar, nós vamos ter desarmonia. E essa desarmonia vai ser levada para as futuras gerações. Então vamos pensar aqui, essa menininha. Eu digo, gente, a menina que ela não se assentou no colo do papai, ela vai querer se assentar em outros colos. Vocês que estão aqui são adultas, vocês vão compreender sobre isso, tá? Por quê? Hoje em dia nós vivemos a crise da paternidade. Vamos lá. Como assim, Camila? A menina que não sentou no colo do papai. Por quê? Porque a figura masculina, o pai, ele é quem dá essa energia de ação pra gente. Execução, ok? Se eu tenho problema com o papai, o que vai acontecer? Eu vou desenvolver um padrão, menina, tá? Vai ter problema com a autoimagem, vai ter problema com a autoestima. O que vai acontecer? Essa menina, ela vai começar a buscar homens, mas buscando inconscientemente o papai que ela não teve. E aí o que acontece? O primeiro que aparece, e geralmente, gente, sabe essas meninas que a gente vê que tem um padrão bem sensual, que transmite uma sensualidade assim, e hoje em dia chega a ser vulgar, né? Aquela menina que tem uma necessidade de mostrar mais o corpo, aquela menina que tem a necessidade de sedução dos homens, um pouco mais aguçada.
Você pode olhar, tem problema com o papai. E o que acontece com essa menina que tem uma baixa autoestima? Ela vai se colocar na bandeja e por causa da sua necessidade de aceitação, o que vai acontecer? O primeiro que fisgar leva. Só que quem é esse que vai tender a fisgar essa menina? Qual o contexto familiar que ele veio? O que ele aprendeu sobre ser homem? Consegue perceber? Como que isso afeta? O meu convite hoje, esse é um assunto aqui introdutório que eu quero trazer, porque um dos temas que, tanto aqui no Instagram, que mais me é requisitado perguntas é sempre sobre relacionamento, senso de propósito. Relacionamento, senso de propósito, autoestima. E eu preciso fazer um convite para você, inclusive, tá? Hoje, às 20 horas e 20 minutos, eu quero te fazer um convite muito especial. É para que você separe um tempo para você. Eu quero te fazer um convite. Porque hoje eu vou te colocar de frente com o espelho. Para que você compreenda um pouquinho mais de onde vêm os seus padrões, tá? Que hoje te incomodam. De onde eu quero mostrar para você por que você se comporta da maneira que você se comporta. De onde vem esse processo de construção da sua autopercepção, da sua autoestima. Então, essa aula não será uma live. Tem recurso visual, tem ferramenta onde eu vou aplicar. Então, para que você receba o link dessa aula, você precisa estar no grupo. Então, na minha bio, tem um grupo ali do WhatsApp que hoje, à noite, eu vou disponibilizar o link dessa aula, tá ok? Entra lá, separa caneta, lápis não, caneta. Depois eu explico por que caneta. E também o seu espelho. O seu espelho. E vem comigo nessa Masterclass que tá super especial, tá ok? Agora vamos voltar aqui. Por que isso é um assunto introdutório? Porque as nossas dores, elas vão nos conduzir a um padrão de comportamento. E essas ações, elas vão me gerando resultados. E tudo que eu aprendi é ruim? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas essa dinâmica familiar, a gente traz para dentro do casamento. Então, vamos só aqui para a gente fechar esse raciocínio. Desse menino que se transformou em um homem e ele precisou defender a sua mãe. E aí ele chega e agora ele tem uma esposa. Existe um princípio, gente, diria que milenar, que está na Bíblia, que as pessoas não compreendem muito bem. Que diz ali assim, ó: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, sendo eles uma só carne. As pessoas costumam entender bem, até, sobre o deixar geograficamente. Ou seja, eu tenho que sair da casa do papai e da mamãe. Eu tenho realmente, não, agora eu sou homem, eu vou viver minha vida. Compreende-se também, até bacana isso, o deixar financeiramente. Peraí, agora eu preciso ser o quê? Provedor. Lembra das 3 funções masculinas? O que protege, o que provê. E aí fala lá, unir-se à sua mulher e será uma só carne com ela. Lembra que ele precisa ser forte e viril? Então vamos lá. Compreende-se muito bem o deixar geograficamente e o deixar financeiramente. Mas o grande problema que tem afetado os casamentos hoje em dia é que não se compreende o que seria esse deixar emocionalmente. E aqui está a origem da 95% dos problemas nos relacionamentos. Por que 95% dos problemas vêm do deixar emocionalmente que não foi feito? Porque
95% das nossas decisões e escolhas são tomadas com essa parte nossa automatizada, responsável também pelo armazenamento das nossas memórias e emoções. Esse sistema é muito rápido. Eu quero, nesse assunto introdutório aqui, eu queria fugir disso, mas não tem jeito. As pessoas clamam por isso. Vamos falar sobre relacionamento. Então, vamos falar de uma maneira científica, de uma maneira com princípios, de uma maneira científica, para que vocês compreendam que tudo depende daquilo que eu aprendi. E aí, lembra da mamãe que o menino precisou defender? Agora ele tem uma esposa. Ele não consegue ser o homem dessa esposa. Porque ele não consegue cortar o cordão umbilical com a mamãe. Ele acha que ele vai ser sempre o responsável de cuidar da sua mãe. Ele traz consigo, às vezes inconscientemente, tá? Essa necessidade de ser para a mãe dele aquilo que o pai não foi. E se não corta esse umbigo, esse cordão umbilicalzinho, vai ter problema aqui com a esposa. Ela não será prioridade. Eu vi um videozinho na internet, eu achei muito interessante. Era na festa do casamento, tava o marido, a esposa e a mãe. E aí o marido pegou ali a fatia de bolo e ao invés de dar para a esposa, deu pra mamãe. A esposa chegou a abrir a boca, assim, aí ele foi e colocou na boca da mãe. Triste mulher essa. E aí o que começa a acontecer? A sogra começa a querer dar pitaco no casamento. A sogra acha que o casal vai sair, tem que dar satisfação pra mamãe. O casal decide que vai viajar, que vai mudar, eles não tomam decisões sem consultar a mamãe. E sabe assim, a necessidade de sempre estar na casa da mamãe, sempre. Tô falando de visitar, não. Não se tem a compreensão que os pais são parentes, mas é trazido como parte da família. Por isso nos stories eu perguntei assim: você gostaria de levar para o seu casamento os seus pais? De sentar com eles à mesa? De dividir com eles o quarto, a cama? Queridas, essa dinâmica, ela vai ser trazida inclusive para a cama. Tem influência direta aqui. O que eu aprendi? Porque, olha só para que vocês tenham um exemplo, e nos próximos dias eu vou falar muito sobre isso aqui, para que vocês entendam como que isso afeta sexualmente, ok? O que é necessário para que uma mulher tenha interesse sexual sobre o seu marido? Admiração. Ponto final. Para que haja interesse sexual entre o casal, não é só sobre obrigação, é sobre ter admiração. Não é sobre respeito, respeitar cumpre uma outra parte, tá? Mas é sobre ter admiração. O homem, quando ele não cumpre com essas três partes aqui que é dele, provedor, protetor e virilidade, a mulher não consegue ter admiração por esse homem, por essa figura masculina. E o que vai acontecer? Ela não tem desejo sexual sobre o seu marido. E, gente, precisamos compreender e falar sobre isso. Por quê? Casamento sem sexo é irmandade. E hoje, dados. Por que existe tanto sexólogo? Existe tanto... Porque essa é uma necessidade do casal. Eu acompanho uma sexóloga que tá até em processo de lançamento do curso dela, tá? Ela fala assim, a vida sexual do casal é como se fosse a amêndoazinha que vem lá no Ferrero Rocher, é a parte central.
do relacionamento. Isso dali... Agora, vamos pensar como você enxerga o sexo. Como você enxerga essa relação sexual no casamento? Aonde você aprendeu sobre isso? Então, gente, entender esse processo de autoconhecimento precisa ser levado em conta. A sua dinâmica familiar. Como você vê o seu pai, como você vê a sua mãe. Mas Camila, ok, tá. Eu tive lá uma família totalmente desestruturada. Eu tive um monte de monte de coisa lá. Eu vi talvez o meu pai batendo na minha mãe. Eu vi um monte de coisa. Tem como mudar isso? Tem como modificar essa coisa, esse padrão que eu aprendi? Sim, tem como. Tem como. Agora, eu gostaria assim, olha, como mulher e para os homens que estão aqui, inclusive para os cristãos, tá? A mulher tem sido colocado sobre os ombros dela um peso que não é dela. O que eu tô falando? Não é só sobre o ter que ser uma empresária, ter que... Ainda pega a Bíblia, né, para falar da mulher de Provérbios. Mas aonde estava o marido dela? Ele estava sentado diante dos juízes. Aí colocam a responsabilidade. Sim, nós como mulheres, a responsabilidade de edificar o nosso lar. Eu estou dizendo para você, mulher, que se você se voltar para aquilo que é a sua parte feminina, é um processo difícil que o Senhor me convidou a estar, mas que se você se volta para esse lugar, você também convida o seu marido a estar no lugar que é dele. Por isso que Deus, e tem que ser a mulher, tem que partir da mulher, nem sempre. Mas nós carregamos com a gente um poder que muita mulher não sabe que tem. Nós somos, gente, o termostato, nós mulheres. Você já reparou? Quem é mulher e tem filhos? A mulher tá de TPM, o humor da mulher ali modifica, o filho começa a ficar agitado, a dinâmica da casa começa a ficar meio torta, os filhos começam a ficar mais rebeldes, a desobedecer mais. Mulheres, precisamos ser curadas das nossas emoções. Nós precisamos olhar para essa parte nossa. É na alma que está esse convite, tá? Não é no espírito, é na alma. E à medida que a gente se permite a isso, a gente se conecta com a nossa natureza feminina. Aquilo, gente, e só para usar o meu exemplo aqui, tá? Como que foi a minha dinâmica familiar? É só um resuminho, pra gente finalizar aqui, senão eu fico o dia inteiro falando. A menina, fruto de um relacionamento anterior ao casamento, de um mundo religioso, ou seja, eu cresci acreditando que eu era o erro. O que eu aprendi sobre como que a minha mãe errou? Sexualmente, né? Aí, a gente aprendeu o quê? Sexo errado. Já vem aí informação, tá? Inconsciente. Outra coisa, meu pai, alcoólatra, não conseguia sustentar a casa, porque o dinheiro era por vício. O que a minha mãe precisou fazer? Dar conta, sair para trabalhar. Como que eu cresci aprendendo a ser mulher? A mulher que resolve, a mulher que decide, a mulher que conduz, a mulher que isso, a mulher que batalha, a mulher que dá conta, né? E aí, no casamento, como que eu agi durante muito tempo? Dessa mesma forma.
Mas por que eu não notava que eu estava agindo dessa forma? Porque o meu marido era o tipo do homem que não viu o pai estando presente para conduzir a sua esposa. O meu sogro é ruim, gente? Óbvio que não. Um homem temente a Deus. Um homem que supriu a casa, mas um homem que não esteve presente. E lembra? Homem aprende a ser homem, vê outro homem ser homem. E aí, o Senhor me convidou para esse lugar. Por que eu digo isso? Porque eu sou cristã. E o Senhor, esse processo de autoconhecimento, me fez eu compreender essas coisas. Espera aí. Eu tenho que voltar para esse lugar. Porque é a minha natureza. Se eu vou contra ela, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E graças a Deus, o que tem acontecido? Porque isso é um processo, tá? Estar nesse lugar não é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor me convidou a estar nele. E isso tem feito, e eu tenho visto isso acontecer, graças a Deus, que o meu marido tem sido despertado a ocupar o lugar dele. Agora, queridas, a gente precisa compreender. Camila, isso funciona para quem é cristão? Não. Algumas coisas são verdades, você acredite nelas ou não. Eu posso falar assim, olha, Deus falando do papel da mulher e isso, aquilo. Não é empresa, gente, que você compra um papel. Não é sobre isso. Mas é sobre o quê? Sobre essa natureza que Deus nos fez. E se você vai contra essa natureza, você pode chamar de energia feminina, energia masculina, você pode chamar do que você quiser chamar. A questão é, somos assim. E se você vai contra aquilo que é a sua natureza, você vai ser infeliz. Uma hora a conta chega. Lembra desse convite da mulher? A mulher pode ser o que ela quiser ser. Mas ela tem do lado dela um homem que fala, ei, eu tô aqui. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser mãe? Pode. Você quer, olha, você não tem que trabalhar para pagar conta. Você pode trabalhar? Pode. Isso tira, gente, o peso que a mulher não foi feita para carregar. O peso do ter que. Esse é o grande problema. O ter que na vida da mulher. Mas ela tem do lado dela um homem para bater no peito e falar assim, ei, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser parar, dar uma pausa para se dedicar mais aqui à maternidade, tá tudo certo. Se você quiser fazer isso, você faz. Se você quiser fazer aquilo outro, você faz também. Eu tô aqui. Eu tô aqui para te proteger, para te prover, para te, sabe? Ei, eu vou morrer por você. Qual que é o convite para os maridos? Se tem homens nessa live e que vai assistir depois, por causa dessa cultura que eu tive, né, na minha família, um monte de relacionamento ruim, eu falo, ih, nossa, a vida de homem é muito fácil. Ai, numa fase eu me falo, nossa, eu queria ser homem. Ai, a vida de homem é mais fácil. Coitados. Hoje eu compreendo. Sabe por quê? Porque Deus falou pra você escolher uma mulher e dar a vida por ela. Você já chegou a pensar o que é isso? Você tem noção do que é isso? Do que significa isso? É você fazer o que tiver que fazer para que você seja essas 3 coisas na vida da mulher: provedor, protetor, o homem forte, que vai proteger a sua esposa emocionalmente, fisicamente, que ela tenha em você a segurança necessária
Ah, Camila, mas acidentes financeiros acontecem. É óbvio que acontece. Mas se você é um homem que nunca foi preguiçoso, que nunca se envolveu com vícios, que você soube administrar as suas finanças, que você soube o quê? Transmitir à sua esposa: ei, eu estou correndo atrás. Se você está cumprindo o papel de sustentar emocionalmente a sua esposa, vocês vão passar por aquilo que eu chamo de outonos e invernos da vida. Nossa vida é cíclica. Só que se vocês estiverem nesse vínculo, sendo de fato uma só carne, entendendo isso, vocês passam por essas situações juntos, em parcerias. É diferente. Desafios surgirão na vida, inclusive do casal. Ah, Camila, você falou sexualmente. Gente, depois de certos anos, não sei se você sabe, mas é uma coisa que vai se tornando cada vez menor. Mas se isso, enquanto possível, enquanto existe isso é parte essencial na vida do casal. Dados sexuais da vida do brasileiro. O que seria algo saudável trazido, e isso eu trago de pesquisas, tá? A média sexual do brasileiro, que tende a ser o povo que fora do Brasil tem uma fama. E eu acho que esses números aí tem muita mentira também inclusa, tá? Como terapeuta que eu posso falar. A média de 3 vezes na semana. Eu acho que isso é uma mentira. Sabe por quê? Trazendo para vocês essa realidade que eu trouxe aqui das dinâmicas familiares. Dentro de consultório, meu querido, o que eu vejo? Quando a mulher não vê essa figura masculina, não tem essa segurança emocional, ela não admira o seu marido, ela não se encanta sexualmente por ele. O que acontece? O que vem acontecendo nos lares. Tem paciente minha que fala que fica 2 meses sem ter relação sexual com o seu marido. Gente, isso é sério. Isso é sério. E como que isso vai modular o lar? Como é um convite para que entre os inimigos do seu casamento. Pornografia, masturbação, todas essas coisas. Aí a dinâmica familiar fica estragada, desestruturada. Aonde vai afetar? Todas as áreas da vida. A gente precisa restaurar, sabe? Restaurar essas coisas. Sentar mais na mesa. A gente precisa criar memórias nos nossos filhos. A gente precisa, gente, reaprender a viver. Essa é a verdade. A gente tem um padrão lindo, que quem lê a Bíblia compreende desse padrão deixado por Deus, tá? Mas se a gente não aprendeu dessa forma, tem chance de reaprender. Tem chance de nos voltar para esse lugar. Tem chance da gente retomar a nossa estrutura familiar, por mais que você não tenha participado disso. Talvez não de uma maneira completa, talvez não de uma maneira... Por isso eu falo, o autoconhecimento, uma parte essencial dele, é entender dessa estrutura familiar de onde você veio. Falar de identidade, gente, é falar também de onde eu vim. A gente precisa olhar com cuidado, com carinho. Por quê? Lembra que a maioria das coisas são inconscientes? Tá nessa parte do cérebro que é automatizada, das nossas emoções? Então, muita gente leva papai e mamãe até pra cama, no relacionamento, mas não tem consciência disso. Não sabe que vem disso. Não sabe. Gente,
Um exemplo simples aqui, olha. O filho que teve a percepção, tá? Ou presenciou ato sexual dos pais. Isso traz um impacto para a vida sexual dele. Vocês não fazem noção do quanto isso tem a capacidade de travar sexualmente na vida desse casal. As experiências, gente, a gente precisa parar para olhar para nossa história. O que tem na mochila? O que tem na bagagem? Deixa eu te falar, tem solução. Só que, por causa de preconceito, por falta de conhecimento, as pessoas, primeiro, se acostumam com a vida ruim que tem. E eu falo principalmente isso aqui para cristãos, tá? Se acostumam com a vida ruim que tem, por achar que tudo é errado, tudo isso, tudo aquilo, por não buscar conhecimento. E a gente tende a acomodar mesmo com aquilo que a gente conhece, o nosso cérebro busca repetir. Mas deixa eu te falar, tem muito mais vida sobre a mesa para você. Eu sou essa pessoa que vou estar aqui para falando aqui, ei, tem muito mais vida na mesa. Já te foi dada. Você precisa acessar isso. E sim, o autoconhecimento é uma das ferramentas que vai proporcionar para você. Porque você, para desfrutar disso, você precisa de uma coisa chamada liberdade emocional. Liberdade emocional. Ok? Então, se isso fez sentido para você, se esse conteúdo que eu trouxe aqui... Camila, mas eu não sou casada ainda. Eu falei qual tipo de pessoa que vai atrair. Gente, isso aqui, esse conhecimento, pode te prevenir tanta coisa. Falta de autoconhecimento torna a capacidade de ver a vida e seus desafios, verdade, não são vistos de forma clara. Esses eventos traumáticos que a gente chama, né? Às vezes a gente traz aqui, terapeuta, uma linguagem, a gente custa entender, sabe? Porque pra gente essa linguagem, né? Falar de trauma, é tão natural que é difícil a gente trazer uma linguagem mais acessível. Mas eu gosto de falar assim, olha, essas coisas que a gente aprendeu, as nossas memórias, elas andam com a gente. E se a gente não parar pra olhar o que tem na mochilinha, eu falo que na nossa jornada, na nossa caminhada, a gente recebe uma mochila ali e que a gente vai caminhando e chega uma parte da jornada que se torna difícil. E o que a maioria das pessoas preferem fazer? Para, porque tá cansado. Faz um exercício de musculação para as pernas, fortalece as pernas e continua caminhando. E carregando um monte de peso que não precisava na mochila. O processo de autoconhecimento, ele é para você parar. Peraí, tá difícil aqui? Vamos parar? Vamos abrir a mochila? Deixa eu ver se tem algum peso aqui que eu tô carregando, que não faz sentido de estar aqui. Agora, tem algumas coisas, queridas, e é isso que eu preciso trazer esse olhar para você. O que é ressignificar? Você abrir a sua mochila, você vê que nem tudo que tá ali que é de peso é ruim você carregar. Numa viagem, macaco pesa, step pesa, mas fura o pneu no meio do caminho. Exatamente esse pezinho ali, sabe? A mais, que vai ser aquilo que você precisava para quê? Para prosseguir a viagem, para não ter que paralisar a viagem. Então, queridas, autoconhecimento é sim necessário. Entender da gente é entender de gente. Já dizia um poeta, né? Carlos Drummond de Andrade. Quem não sabe conversar consigo não vai saber conversar com o outro. E a gente quer conversar com o outro na necessidade de ser aceito, pertencente. Queridos, nós precisamos compreender das nossas emoções. Você precisa ser neurocientista? Não. Todo o conteúdo que eu trago aqui, gente, para vocês de forma gratuita. Eu transformei isso, gente, não é só
tá aqui usando o Instagram para vender. Sim, eu vendo, sim, eu tenho programas de desenvolvimento, eu tenho programa, mas é porque esse conhecimento que eu fui atrás foi o conhecimento que Deus usou. Ah, Camila, não, é Deus que caminha as coisas, entendeu, gente? O meu povo padece por falta de conhecimento. Então, foi esse conhecimento que eu trago aqui de forma gratuita para vocês, que foi capaz de, aplicado, transformar a minha vida. Transformar as minhas relações familiares. Transformar a noção, aquilo que eu tenho, o senso de propósito. O senso de propósito. Hoje eu transformei isso aqui numa verdadeira missão. Por isso eu tô aqui muitas vezes, toda semana tem pelo menos uma live gratuita. Eu não tenho social media, tá, gente? Quem faz conteúdo aqui sou eu. Além do meu trabalho, além de eu ser mãe, eu faço isso daqui. Mas é por quê? É porque eu quero vender mais? É porque, gente, de verdade, quem começa aqui na rede social um posicionamento só pra vender, não fica, tá? Não fica. Porque tem live que vai ter 1, tem live que vai ter 4, tem live que vai ter... Não é sobre isso. Então, meninas, olha, se fez sentido pra você, encaminhe, tá? E aceita o meu convite. Vem para Masterclass, que lá vai ter, vou falar um pouco mais, de maneira mais profunda. E vem comigo durante esse período aí, que a gente vai falar muito sobre isso. Porque vai e volta, vai e volta. O que mais me pedem para falar é sobre relacionamento. Por quê? Porque isso impacta diretamente todas as áreas da nossa vida. É sobre isso. Um grande abraço para vocês. Pega esse dia, sabe o que você faz? Faz dele um ótimo dia. Sabe por quê? Não é sobre o que te acontece. É sobre o que você decide fazer com o que te acontece. Um grande abraço e até a próxima nossa live. Vem comigo hoje à noite, hein?